Apocalipse capítulo 6, vamos lá? Se é a tua palavra, ó Senhor. Apocalipse capítulo 6, nós já oramos, né? Então, verso 3 e verso 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. Aliás, saiu outro cavalo vermelho, né? Não outro cavalo vermelho, só tem um vermelho, né? E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Até aí a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meu desejo é conversar com os irmãos sobre o governo do Cordeiro desafia sua igreja a. O governo do Cordeiro desafia a sua igreja a. Eu achei melhor falar só sobre esse assunto para a gente não passar, porque eu tenho a impressão que tem coisas que são importantes para nós aqui. E que, eventualmente, não seriam alvos. Só tem duas coisas que eu quero falar sobre isso aqui, mas, até lá, todos nós sabemos que Jesus Cristo governa de maneira soberana. O propósito hoje é entender de maneira mais profunda como é que esse governo se dá em meio ao caos, em meio às intempéries da vida e em meio às dificuldades. E, certamente, esse governo de Jesus Cristo, chamado de Cordeiro de Deus, ele traz desafios ao seu povo em particular. Desafios, no mínimo, de discernimento e desafios de uma ação fruto desse discernimento. Se nós formos olhar para a história da humanidade, não é difícil nós percebermos que o ser humano está em guerra, em conflito desde o início do mundo. E a gente vai perceber que em histórias sistêmicas e governamentais, esse é o meu interesse, que você preste atenção nisso, mas também preste atenção nos governos menores e nos sistemas menores. Sistemas relacionais, nacionais e internacionais, mas todos nós sabemos que Deus é um Deus das grandes coisas, mas também é um Deus das pequenas coisas. Diante disso, quais ações que Deus espera que a sua igreja tenha diante do que nós acabamos de ler ou diante das inquietudes e da falta de paz, guerras, fomes e mortes? Embora fomes e mortes nós vamos ver depois. Hoje só me interessa, a princípio, as inquietudes e as faltas de paz, que geram conflitos nacionais e internacionais, mas com certeza são a causa dos conflitos pessoais. Nenhum conflito internacional não começa sem que ele comece primeiramente nos conflitos pessoais. Apocalipse, todos nós sabemos que vem falar sobre especificamente Jesus Cristo, com o objetivo, no texto em que nós lemos, de trazer respostas a inquietações que talvez seja algumas das nossas nessa noite. Por exemplo, diante das perseguições e adversidades, o que fazer? Diante da eventualidade de entendermos que o universo está ao acaso, está solto, o que fazer? Quem é que vai nos proteger diante das dificuldades nacionais e particulares? Será que a resposta correta diante de dificuldades assim seria um quietismo? De quieto mesmo? Não tem o que eu fazer, segue a vida. Será que seria um mero conformismo ou uma ingenuidade? Talvez. Será que nós gostaríamos de reproduzir na nossa vida aquilo que o filme A Vida é Bela reproduziu, demonstrando que a sujeira e a podridão era tão grande que era melhor fazer de conta que as coisas que estão... O que aconteceu? A luz só.
fazer de conta que as coisas que estão acontecendo à nossa volta são meramente um teatro, que o mundo não é tão feio quanto ele parece, ou que as guerras que nós travamos não são tão cruéis quanto elas parecem. Será que é preciso a gente fingir e tentar viver como se fosse um grande teatro, como se as coisas não fossem como elas aparecem? Como é que nós conseguiremos responder aos sofrimentos a que somos submetidos? Será que simplesmente pelas lentes da causalidade humana? É uma boa pergunta. Na verdade, nós sabemos que, olha lá, Apocalipse capítulo 5, verso 6 em diante, como é que vai se desenrolando isso que aparece em Apocalipse capítulo 6. Na verdade, capítulo 5, verso 6, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, tinha um cordeiro como tendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que demonstram a onisciência de Deus em todo lugar. Ele vem e toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. No capítulo 4, Deus Pai governando. No capítulo 5, ele pega da mão direita de Deus Pai, que está escrito lá no verso 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, quem? O Pai, governando, um livro escrito por dentro e por fora e de todo selado. E agora vem Jesus Cristo e pega da mão do Pai, porque ninguém sequer tinha condições mesmo de olhar para aquele livro. E é interessante a cena que se demonstra aqui, se constrói, apontando o que aconteceu logo depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus e toma posse como o sacerdote rei que agora governa. Diz ele no verso 7, ele toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele toma o livro, os 4 seres viventes, que são os 4, alguns dizem representando as hostes celestiais, mas muito provavelmente os 4 que fazem parte da guarda pessoal de Deus, que está descrito lá no capítulo 4, tá bom? E ele fala, estes 4 seres celestiais, os 24 anciãos, que são 12 representando o Antigo Testamento e os 12 apóstolos, juntos representando toda a igreja de Jesus Cristo, prostram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e que bom que os santos estão orando, e entoavam um cântico novo dizendo, ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos. E aí demonstra qual é a razão disso acontecer. Verso 11, vi e ouvi a voz de muitos anjos, muitos quantos, ao redor do trono, dos seres viventes, os anjos, e ao redor dos anciãos, os anjos. Quantos? Cujo número era de milhões e de milhares. Consegue imaginar o tamanho da cena? É absolutamente gigantesco o que está acontecendo, onde toda a criação, aqueles que fazem parte da guarda pessoal do Pai, os 24 anciãos que representam o povo inteiro de Deus, Antigo e Novo Testamento, e agora os milhões e milhares de milhares. E todos juntos, no verso 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto. Meu amigo, o universo inteiro reconhecendo a dignidade do Cordeiro de Deus. Isso. Por que é importante dizer isso? Verso 13. Ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, o planeta, o universo, o metaverso, os multiversos e tudo o verso que você quiser, estava lá no verso dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quem manda é Ele. Quem tem dignidade é Ele. Quem governa é Ele. Quem dá o destino do universo é Ele.
E quem exige que as pessoas tomem uma postura diante desse sacerdote rei é ele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aquele que é simultaneamente um sacerdote e simultaneamente um rei. Muito bem. O livro. Isso é uma questão interessante, porque aparece esse livro no capítulo 5, verso 1, escrito por dentro e por fora, e há características que nós precisamos entender sobre o livro. Há vários livros que aparecem na Bíblia. O livro em Jeremias, por exemplo, falam das condenações de Deus aos pecados do povo de Israel. Então, abrir o livro era, naquele momento, abrir o registro das condenações de Deus diante dos erros das pessoas. Em Daniel, o livro que aparece era para demonstrar a garantia de que as profecias no futuro seriam cumpridas. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Em Apocalipse, em particular, aqui, obviamente, ele está fazendo uma menção ao livro de Ezequiel. Ezequiel diz assim, só escuta. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nesse livro, estavam escritas lamentações, suspiros e ais. E na visão absolutamente maravilhosa que ele tem do capítulo 1, onde querubins aparecem, porque está lá em Ezequiel capítulo 10, dizendo que Ezequiel capítulo 1 são querubins, e os querubins são uma imagem gloriosa, maravilhosa, e ao mesmo tempo aterrorizante. E ele cai com a boca no chão, e logo em seguida diz que o Espírito levanta ele, porque agora quem vai falar é aquele que está acima dos querubins. Porque os querubins que aparece que era assustador, estavam abaixo do trono. Se ele está assustado em ouvir aquela e ver imagem maravilhosa dos querubins que estavam abaixo do trono, e agora a voz daquele que está acima do trono vai falar com ele. Ele morre de medo. E nessa circunstância, ele diz, come esse livro. E o livro, a sensação que eu e você temos imediatamente é que será amargo. E por incrível que pareça, quando ele come, porque tem lamentações, tem suspiros e tem ais, quando ele come, o livro é doce. Porque ele fez totalmente diferente daquilo que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva, que era uma árvore desejável para se comer, ele diz, não coma. E eles disseram assim, só porque você mandou não comer, eu vou comer. E aquilo que parecia doce, virou amargo. E agora em Ezequiel, parece amargo, porque nós temos lamentações, suspiros e ais. E Deus diz, come, e toda vez que nós comemos, independentemente do conteúdo, sempre será doce àqueles que assim experimentam. Quem claramente faz isso de maneira tranquila é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que se alimenta da palavra e de tal forma que ele diz a vida dos fariseus. Vocês dizem que tem o pai que eu tenho, mas vocês não têm o pai que eu tenho, porque se tivesse, vocês estavam ouvindo o que eu estou falando, porque eu estou falando da parte do pai, mas vocês não estão ouvindo nada do que eu estou falando. O pai de vocês é outro. Os fariseus estranharam as palavras de Jesus Cristo, mas os discípulos também estranharam as palavras de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fala para os discípulos, depois de algum tempo já caminhando com eles, dizendo assim, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Ele diz, qual será? Não estão entendendo? Exatamente, vocês não têm a menor ideia do que eu estou falando, vocês estão muito longe. Os fariseus estavam longe, os discípulos estavam longe, todo mundo que não quer se alimentar daquilo que sai da boca de Deus está ou como os fariseus ou como os discípulos de Jesus Cristo. Longe e não consegue perceber que, a despeito das aparências daquilo que existe no conteúdo desse livro, se Deus mandou comer, você come, se Deus não mandou comer, você não come. Porque sempre quando nós fizermos isso, será doce para nós.
Todavia, essa ideia de por dentro e por fora de Ezequiel, capítulo 2, verso 9, é exatamente o que está acontecendo no capítulo 5, verso 1, um livro escrito por dentro e por fora. Ele está citando as ideias que aparecem no livro de Ezequiel, onde haverá coisas que são doces e haverá coisas que são amargas. Uma mistura de juízo e misericórdia sendo demonstrada para com seu povo. Pois então, aquele livro que demonstra essas duas coisas, em Apocalipse, capítulo 5, que está fazendo exatamente uma menção a Ezequiel, é uma demonstração que, do mesmo jeito que lá existe uma mescla, onde neste livro tem juízo e misericórdia, também neste livro de Apocalipse tem juízo e misericórdia. É por isso que ele vai dizer no livro de Apocalipse, só ouça: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e disse assim: vai e toma o livro que se acha aberto, que Jesus Cristo abre a partir do capítulo 6. Na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-me que me desse o livrinho, e o anjo me falou: toma e devora. E ele disse: certamente será amargo ao teu estômago, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei, e na minha boca era doce como mel, mas no meu estômago era amargo. E ele disse assim: é necessário que ainda profetizes muitas coisas a respeito de muita gente. É uma menção de que o conteúdo existente no livro é um conteúdo que existem coisas amargas e doces. A pergunta é: a gente vai comer fel ou mel? Então, vai depender muito da nossa postura diante do Cavaleiro Vermelho. Tem muitos até que se preocupam, na verdade, com estes cavaleiros, quando eu e você deveríamos nos preocupar, não com, vamos supor que o primeiro cavaleiro seja ruim, eu acho que não é, beleza? Mas os 3 cavaleiros são. Então a galera fala dos 4 cavaleiros de Apocalipse. Então, você está mesmo preocupado, preste bem atenção, nos 4 cavaleiros de Apocalipse, e não está preocupado que quem, na verdade, dá autoridade aos cavaleiros do Apocalipse é o Cordeiro? Porque em Apocalipse, quem tem mais força, um cavalo ou um cordeiro? Que eu saiba, quem está no trono à direita de Deus Pai não é uma mula e nem é um cavalo, é um cordeiro como tendo sido morto de pé, que tem muito mais poder do que qualquer um desses cavaleiros. Quem abre os livros de Apocalipse capítulo 6, dos selos que ele pega na mão direita de Deus Pai, é Jesus Cristo. É ele quem tem autoridade sobre os cavaleiros. A gente deveria se preocupar com os cavaleiros. Mas eu acho que a gente deveria se preocupar mais com o Cordeiro. Quem abre e determina o conteúdo do que está em cada selo? Jesus. Tem gente que pensa que Jesus Cristo simplesmente pega o livro selado, abre os selos, e o conteúdo dos selos seria mais ou menos assim: automático, incontrolável, ou anda por si só, mas o Cordeiro de Deus não teria controle. Mais ou menos como se você abrisse uma válvula de um pneu onde aquela válvula estivesse com defeito, e aí tirou a tampa, você não controla mais, que simplesmente começa a sair ar. E tem gente que acha que a autoridade de Jesus Cristo significa simplesmente de abrir os selos, e não de determinar a sequência dos selos, o conteúdo dos selos, o propósito dos selos e a força dos selos. Foi dada autoridade para os 4 cavaleiros. Quem deu autoridade foi o Cordeiro de Deus. É ele quem manda. É ele quem manda no conteúdo, é ele quem controla a força, é ele quem controla a sequência e é ele quem controla o propósito. Significa que o Cordeiro, quando ele abre o livro e cada selo, ele tem literalmente liberando essas forças com o conteúdo certo, com a força certa, com a sequência certa, mas com o propósito certo. Muito bem. A pergunta, então, qual é o propósito de Deus abrir este segundo selo, onde fala do Cavaleiro Vermelho? Eu penso que trazem 2 desafios. O primeiro desafio é o desafio do discernimento, e o segundo desafio é o desafio da ação.
Muito bem. Nem tudo, irmãos, é uma mera causalidade humana. Nem tudo, irmãos, se explica pela incompatibilidade entre as pessoas. Nem tudo, irmãos, se explica por incompatibilidades internacionais ou nacionais. É preciso olhar todas as questões humanas com uma profunda percepção espiritual. O casamento é assim. Você acha que as lutas, as brigas, as inquietudes e os problemas que existem dentro de todos os casamentos, não existe eventualmente a participação, a intenção do Cavaleiro Vermelho de trazer um grande prejuízo onde ele põe a mão. Ingênuo, tolo, ignorante, insensato, são as pessoas que imaginam que não há absolutamente nada de espiritual nos conflitos existentes entre as famílias. Aliás, Paulo, quando ele termina de falar literalmente sobre família em Efésios capítulo 5, ele fala em Efésios capítulo 6 sobre batalha espiritual. Tem gente que parece que ainda não entendeu que o Cavaleiro Vermelho está tripudiando dentro da casa de algumas pessoas. Quase dá para ver o Cavaleiro Vermelho agindo. Há uma conexão inquebrável, independente do discernimento. Há uma conexão inquebrável entre céu e terra. E os cavaleiros lá de Zacarias, de onde é o único lugar onde aparece cavaleiros e seus cavalos, no Antigo Testamento, eles estão a serviço de Deus para um determinado propósito. Aqui estes cavaleiros também estão a serviço de Deus para um determinado propósito. Lembra, quem abriu este selo foi o Cordeiro de Deus. Aquele que está reinando com toda a dignidade. Aquele que o universo inteiro se prostrou diante de Jesus Cristo quando ele toma da mão direita de Deus o livro por causa da sua dignidade e todo mundo reconhece, como Jesus Cristo mesmo disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Exatamente. Ele fala as coisas porque ele conquistou, e só ele conquistou esse direito. Não foram anjos que morreram, não foram querubins que morreram. Inclusive aparece em Apocalipse a expressão um anjo forte. Tanto aparece várias vezes o anjo forte, mas esse anjo não foi forte o suficiente para fazer aquilo que só o Cordeiro foi capaz de fazer. Na verdade, o anjo não é forte. É o Cordeiro que manda no anjo, é ele que é forte. Porque é ele quem sobe à direita de Deus, é ele quem olha diretamente para o Pai, e é ele que estende a mão para pegar o livro, e agora está abrindo, literalmente, estes selos para um determinado propósito e para uma finalidade, não é à toa, assim como no Antigo Testamento os cavaleiros estavam a serviço de Deus. Na verdade, o próprio Cordeiro soltou estes cavaleiros para provocar alguma coisa, e entre elas, o juízo de Deus certamente é uma delas. Onde nós não nos aproximamos de Deus, Deus tira a mão e deixa com que estes que têm autoridade comecem a cirandar, ainda que seja no meio da sua igreja. Você vai se lembrar de eventos no Novo Testamento, onde o camarada vai expulsar o demônio, lá no livro de Atos, ele diz, mas para cima de Moá, eu conheço Paulo e conheço você, e conheço Jesus Cristo, vocês, e deu uma camaçada de uma surra, e eles saíram quase nus. Por quê? Porque acharam que a vida espiritual é uma brincadeira. Simão, mágico, que viu literalmente os apóstolos soprarem, o Espírito Santo ia, ele diz, esse tipo de poder eu quero, essa magia aí eu quero, essa maracutaia santa eu quero fazer. Por quê? Porque eu quero me prevalecer sobre as pessoas. Ele ainda não entendeu que existe uma verdadeira conexão espiritual acontecendo por detrás de todas as coisas que nós vemos, milhões e milhões e milhares de milhares. Eu não vi nenhum anjo. Uma vez eu fui andar numa igreja, lá eu estava em Marte, eu acho, sei lá. Velho, o cara no meio do sermão falou assim, e começou, e o que aconteceu? Não, porque tem um anjo aqui para o lado, não inventa, irmão. Não dá, velho. Tem algumas coisas que é forçar a barra.
Ah, você não acredita nos anjos? Eu acredito em milhões de milhões e milhares de milhares. Mas tem gente que acha que vai resolver seus problemas humanos desconectado completamente com as questões espirituais. Análises sociológicas não são suficientes, análises filosóficas não são suficientes, análises estatísticas não são suficientes, análises psicológicas não são suficientes. Se nós não entendemos que a gente precisa ter um profundo discernimento espiritual sobre o que está acontecendo, sobretudo sobre as condições do coração humano, porque diz o livro de Provérbios, por exemplo, de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que ele não tem entendimento. O que significa dizer que dinheiro não compra entendimento. É por isso que Eclesiastes vai dizer que na morte de alguém é melhor uma pessoa que tem um bom nome do que a pessoa que tem um bom perfume, muitas riquezas. Porque os perfumes, qualquer um de nós, tendo entendimento ou não, você vai lá, paga, e todos nós, sábios ou não sábios, saímos daqui cheirosos, pelo menos por fora. Mas o bom nome, isso é com o tempo. O bom nome é andando diante do Criador. O bom nome é entendendo a conexão espiritual que existe entre as coisas. A minha pergunta é, nós ainda não entendemos que existe uma influência maligna a serviço de Deus para, entre outras coisas, mostrar para nós que existem essas conexões. Por exemplo, quando ele aparece aqui um cavaleiro vermelho, por que eu estou falando que está a serviço de Satanás? Porque as pessoas fazem ligações disso de maneira correta, quando no livro de Apocalipse, só ouça, senão a gente vai gastar tempo e eu não consigo andar. Satanás foi expulso do céu. E a Bíblia diz que o nome dele é Dragão Grande e Vermelho. Então, claramente, nós sabemos que a figura de um dragão grande e vermelho é Satanás. Para piorar, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Significa que ele entendeu Satanás e fez de tudo para tentar evitar o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo não nasceu, olha eu falando heresia. Jesus Cristo nasceu, ele não conseguiu evitar, na verdade, o nascimento de Jesus Cristo, e aí o que ele faz? Diz o texto que ele vai contra, então, aqueles que acreditam em Jesus Cristo. O texto diz assim, ele foi pelejar, batalhar, lutar, trabalhar contra os restantes da sua descendência da mulher. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem são? Provavelmente, eu e você. E aí o texto ainda diz, por isso festejai aos céus e vós os que nele habitais, mas ai da terra e ai do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus Cristo vem, morre, ressuscita, vai aos céus, nos céus tem aquela cerimônia e ele expulsa Satanás. E Satanás é lançado para onde? Para a terra. Onde é que nós moramos? Na terra. E onde é que Jesus Cristo está? No céu. Não, pera lá, mas não dá para você voltar aqui não, velho, porque agora vai ter uma companhia aqui que é ruim. Então, tem gente que anda como se Satanás não existisse. Tem gente que trabalha na sua família como se Satanás não existisse. Na verdade, o texto ainda diz que ele está cheio de grande cólera. Ele está irado. Ele quer acabar com a raça. Se não conseguiu com a raça de Jesus Cristo, ele vai tentar acabar com a raça daqueles que amam Jesus Cristo. Você e eu. E o cavaleiro vermelho, portanto, está a serviço de Satanás para matar, roubar e destruir. Significa que nós, antes de pensarmos em vencer qualquer luta dentro da nossa casa, antes de pensarmos de vencer qualquer luta em relação aos nossos filhos, antes de pensar em vencer qualquer luta em relação ao nosso cônjuge, antes de pensarmos de vencer qualquer luta em relação às coisas que estão debaixo da nossa responsabilidade, nós deveríamos, se entendemos essa conexão,
aumentar o nosso momento, o nosso clamor e a nossa exigência na igreja para que todos nós possamos dobrar os nossos joelhos e orar pelo nosso cônjuge, pela nossa família. Por quê? Porque tem alguém que não gosta dessa história, ele sabe que o tempo dele está acabando e ele vai tentar acabar com a sua vida. E tem gente que acha que separando vai resolver. Separe Satanás. Se você ama Jesus Cristo, você vai ser alvo de Satanás. Você não está entendendo? Você vai conseguir a paz de uma determinada circunstância e depois Deus deu autoridade para literalmente tirar a paz do coração das pessoas. Não é para tirar a paz dos casados. Não é para tirar a paz dos que têm filhos. É para tirar a paz de todas as pessoas. Quer seja por intermédio de guerras, onde deu a espada para ele literalmente vai ceifando a vida das pessoas, mas estas guerras, onde ele literalmente incita as pessoas a fazerem o mal, ele também vai provocar e incitar a cada um de nós a fazer o mal. Tem gente que é impressionante, parece que vive inquieto. A Bíblia diz que justificados com Deus nós temos... Então, onde é que está essa paz? Com todo respeito, onde é que está a paz na sua casa? Onde é que está a paz na sua família? Onde é que está a paz no seu casamento? É sério que a gente vai tentar resolver tudo isso, desconsiderando que tem um cavaleiro vermelho que está andando, doido para acabar até o fim? É sério que a gente vai achar que na causalidade humana a gente vai conseguir resolver todas as coisas? É sério mesmo que a gente acha que a gente vai conseguir esconder dentro do nosso coração? Isso são meras simplificações ou reducionismos, onde as pessoas tentam viver ou no quietismo, no conformismo, no silêncio, talvez escondendo, numa inércia, numa lá sem fé. São ações superficiais, baratas, e elas não vão limpar a consciência e muito menos trazer paz para dentro do nosso coração. Deus tem mais para nos dar. Deus quer mais de cada um de nós. É por isso que ele diz que a nossa luta... Então, mas aonde que está essa batalha, onde todos nós... pastor, mas eu estou em paz. Então, ora, irmãos, mas ora com força para esse cavaleiro não aparecer até você. Porque se esse cavaleiro aparecer até você, pode ser que ele ceife a sua vida, pode ser que ele incite você, como ele incitou Jesus Cristo. Ele tentou fazer toda a confusão possível na vida. Até na cruz ele diz, se é Jesus Cristo mesmo, sai daí. Ele diz, Pai... E vai lá e xuxa a boca de Jesus Cristo com vinagre. Ele não pode nem morrer em paz. É sério mesmo que Jesus Cristo estava solteiro. Tem gente que acha que vai encontrar na solteirice paz. Vai sozinho, irmão. Eu sinto dizer para você que se o seu problema e o meu problema, ou o problema de cada um de nós, tiver a sua origem no orgulho, na inveja, na dissensão, se tiver literalmente seguindo ensinos de demônios que proíbem casamentos, proíbem ingestão de alimentos, tem interesses sobre a igreja, e Paulo chega ao ponto de dizer que a idolatria, por exemplo, ele fala o tempo todo que por detrás da idolatria, e não pense a idolatria como você está pensando, a Bíblia diz, por exemplo, que a avareza é idolatria, cuidado, porque tem ídolos do lar, cuidado. Tem ídolos que nós não gastamos um saco de cimento sequer, mas eles estão construídos dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que sacrificar a esses ídolos é sacrificar aos demônios, é se associar aos demônios, é tomar o cálice dos demônios, é sentar na mesa dos demônios. É sério mesmo que você acha que na solteirice você vai resolver o seu problema? Você vai dizer, ué, pastor, mas você está dizendo que eu não devo, então, resolver o problema assim? Eu não estou dizendo que você não deve resolver o problema de alguma maneira. O que eu estou dizendo é cuidado para você não se enganar, achando que você vai encontrar em determinados lugares a paz que você está procurando, porque Jesus Cristo era solteiro, e pensa um camarada que viveu em paz, mas que batalhou até na hora que estava morrendo. Pense em alguém que foi incitado pelos demônios para, se ele tivesse ouvido qualquer uma destas incitações, qualquer uma destas provocações, como diz o próprio livro de Apocalipse, que tem gente, numa das bestas, que tem voz de cordeiro, parece cordeiro,
mas a voz é de dragão. Tem gente que é o verdadeiro Satanás dentro da igreja, irmãos. E dá para você perceber quando? Quando nós não estamos dispostos a agir como o Cordeiro agiu. E qual foi o discernimento que Jesus Cristo tinha? Era um discernimento que fez com que ele fizesse o que ele fez. Era um discernimento que ele chega para Pedro e diz: sinto muito, mas você está errado, parou aqui. É um discernimento que ele diz: quem dizem as pessoas que eu sou? E as pessoas dizem, e você, Pedro? É assim, agora você sabe. Ele sempre soube, não é igual aquele filme que aparece na da Páscoa, onde Jesus Cristo está sentado junto com José na mesa, e as pessoas brigam, e aí José diz: vai, Jesus, faz alguma coisa. E aí Jesus Cristo sai bravo com José e Maria, e ele sai pelos cantos, e aí aí vai Maria: calma, que ele vai se encontrar, ele ainda está meio perdido. Esse Jesus Cristo aí não tem nada a ver com o Jesus Cristo da Bíblia. Ele sempre soube exatamente o que ele veio fazer. E o que ele veio fazer, ele veio morrer. Porque se o grão não morrer, não produz efeito. O nosso grande problema, irmãos, é que a falta de discernimento faz a gente dar tiro e gastar nossa energia em lugares errados. E os fariseus botavam um pozinho na cara, rapavam o cabelo. A gente só não faz isso, mas a gente está tentando achar instrumentos meramente de causalidade humana. A minha pergunta é: se a igreja entende que existe uma verdadeira luta espiritual, todos nós somos evocados e trabalhados, incitados pelo Cordeiro de Deus a orarmos mais, a buscarmos mais. Senhor, cuida da minha casa. Senhor, cuida do meu coração. Senhor, cuida da minha vida. Senhor, onde o Senhor quer que eu recue? Eu não vejo as pessoas falando isso. Senhor, onde você quer que eu dê a volta? Senhor, onde você quer que eu me arrependa? Senhor, o que é que eu preciso mudar? O que é que no meu coração ainda não está de acordo com o seu coração? O que é que na minha vida ainda não se coaduna com a vida celestial? Senhor, o que é que tem de errado comigo? Senhor, é verdade que o cavaleiro vermelho ele está cirandando dentro do meu coração e dentro da minha casa? Pois para algumas famílias eu posso dar até o nome se quiser. Porque são pessoas de uma absoluta ignorância que não estão percebendo que humanamente a gente não vai resolver as coisas. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos para resolvermos as questões incitadas pelo governo de Jesus Cristo é discernimento. Discernimento do que é e do que não é. Discernimento do que as pessoas são e do que elas não são. Mas discernimento do que eu sou e o que eu não sou. A segunda coisa e última é literalmente uma ação. O que é que eu e você agora precisamos fazer? Já que o cavaleiro vermelho ele está à solta, e que diz no verso de Apocalipse, capítulo 6, verso 3, que a gente então precisa de discernimento para entender isso, porque quem está abrindo estes selos é o próprio Cordeiro de Deus para provocar determinadas ações na vida da igreja. Ele diz no verso 4, e o outro cavaleiro vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Eu vou começar a colocar eu não vou fazer isso, tá? Mas dá vontade de colocar a minha agenda do Danilo sobre a mesa aqui para vocês verem. Eu e você, irmãos, embora diga que foi dado a ele para uma grande espada, a grande pergunta é: que tipo de prejuízo esse cavaleiro vermelho pode dar? As pessoas interpretam que aqui dizem respeito às grandes guerras por causa da grande espada. E essa grande espada só pode produzir grandes guerras. Mas a pergunta é: aqui ele está se referindo a uma larga escala, por isso que ela é grande, como eles interpretam, ou ela está se referindo a um largo prejuízo? Porque pode se referir às grandes guerras, por isso uma grande espada, e vai ter um largo prejuízo, um grande prejuízo em escala, ou pessoas, famílias, filhos de Deus, que não estão prestando atenção nas ações que eu e você precisamos tomar diante do Cordeiro de Deus, para que literalmente Satanás seja retirado da nossa presença, e nós precisamos resistir então a Satanás, mas devemos fugir da impureza?
A luta espiritual se luta espiritualmente. E tem muito cavaleiro vermelho que está entrando na casa de algumas famílias, e embora não seja em larga escala, no sentido de grandes nações, mas ele faz um grande prejuízo na vida de algumas famílias. É para você ter medo? Depende. Se eu e você entendermos que existe esse cavaleiro, e se eu e você entendermos que estes cavaleiros, entre outras coisas, estão a serviço do Cordeiro de Deus para tirar do nosso coração as falsas seguranças e expectativas que nós temos sobre a vida. Olha que interessante, é muito curioso. Este cavaleiro vermelho, que para mim diz respeito às guerras mundiais, mas também para mim diz respeito às guerras pessoais, porque a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é o quê? Na guerra em grande escala você tem o quê? Assassinato. E na guerra em pequena escala você tem o quê? Assassinato. Eu te pergunto, matar uma pessoa e matar 10, você está matando, alguém está morrendo. Na verdade, todos os problemas mundiais começam com problemas individuais. Aqui, este cavaleiro, ele foi dado para tirar essa paz dessas pessoas, que é para mostrar Deus demonstrando através do cavaleiro vermelho aquilo que nós colocamos como tendo paz na nossa vida, mas que é frágil. Na verdade, a ideia é que se tire a falsa paz. A paz que Jesus Cristo dá, nem o cavaleiro vermelho consegue tirar. Mas a paz que não vem de Cristo, esse sim. É aquela paz superficial. É aquela que está ausente de maneira temporária e que aparece nos conflitos que surgem através de acordos políticos frágeis, através de acordos pessoais frágeis. São acordos políticos e são pessoas frágeis que mostram esse absoluto desequilíbrio do poder humano. Estas tensões subjacentes, escondidas e que não aparecem, através do cavaleiro vermelho, elas vêm à tona na minha vida e na sua vida. Isso é para mostrar para a igreja que, às vezes, a igreja está colocando o coração no lugar errado. Eu vou dar um exemplo simples. Aquilo que é chamado de Pax Romana, na época dos romanos. Era um grande acordo para que Roma vivesse em paz. Todos nós sabemos que Roma foi destruída em guerra. Aqueles acordos tiveram validade temporária. O pau comeu, irmão, em Roma. Mas, antes da Primeira Guerra Mundial, o que acontecia é que havia um ditado que era uma bela época na Europa. Uma época de otimismo, uma época de avanços científicos e uma época de relativa paz entre as grandes potências. O que aconteceu? Aquela ideia que a civilidade e o progresso estavam tornando a guerra em grande escala obsoleta, é exatamente esta mentalidade que geriu a guerra em grande escala, que não estava obsoleta. Ela estava subjacente, escondida, através de acordos que na prática não resolveram absolutamente nada. O que aconteceu depois, antes da Primeira Guerra Mundial, que era esse ditado que existia na Europa e que todos nós estamos em paz, é que houve duas grandes guerras que nós quase nos matamos e nos destruímos. Eram acordos de paz de fachada. E como é que expõe estas fachadas? O Cordeiro de Deus diz, vai, cavaleiro vermelho. E quem tiver na fachada, irmão, não aguenta. Quem tiver na fachada, por quê? Incitaram Jesus Cristo, tentaram Jesus Cristo até na beira da morte, mostraram por todas as circunstâncias, entre o seu próprio povo, entre a sua família, entre seus discípulos, entre aqueles que estavam longe, entre aqueles que eram desconhecidos, entre aqueles que eram conhecidos, tentaram fazer pegadinha com Jesus Cristo, tentaram de tudo tirar Jesus Cristo do caminho deles. Você acha que Jesus Cristo mesmo falou, vocês não são maiores do que eu, e se perseguiram a mim, vão perseguir vocês, porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, serão incitados, serão cutucados. O cavaleiro vermelho
vermelho vai passar. A grande pergunta é: qual vai ser o efeito que o cavaleiro vermelho terá sobre nós? Depende se nós construímos a nossa família, a nossa casa e as nossas relações como uma verdadeira pax brasiliana, onde está tudo em paz entre nós, e na primeira cutucada o que vem é foice de lá, faca para cá, e se eu puder eu mato você mesmo, porque eu não vou recuar. E aí você olha para as brigas que acontecem dentro da igreja, a impressão que dá é que alguns vivem debaixo de uma pax romana espiritual. É só fachada, irmão. Como é que Deus expõe isso? Não faça isso. Isso eu estou dizendo. Como é que Deus expõe isso? Dá um tapa na sua cara. Vai, reage. Diz, não, comigo, como é que é? Você fez isso comigo? Na minha casa? Você pisou no meu pé? Agora você vai ver como é que é. E eu simplesmente não vejo nas ações das pessoas aquilo que Pedro disse. Que se for para sofrer, é melhor que a gente sofra por aquilo que as pessoas fazem conosco e não por aquilo que a gente faz com elas. Mas se for assim, eu vou morrer. Mas é para morrer, irmão. Você não está entendendo ainda. Mas se for assim, eu vou perder. Aquele que perde a sua vida, ganhará. O problema é que todo mundo quer primeiro ganhar, para depois perder. E com Jesus Cristo, primeiro a gente perde, para depois ganhar. Então, eu queria trazer essa pequena palavra à vida dos irmãos, trazendo duas conclusões para nós. Nesse ponto, se nós precisamos agir, a igreja foi chamada a evangelizar paz, a levar o príncipe da paz. Como é que dá para perceber, sem as pessoas falarem, se elas estão em paz? Se elas levam o príncipe da paz adiante. Por isso, é só você começar a olhar. Uma das coisas que precisa pulsar na igreja para demonstrar a sua vitalidade e a sua salubridade é se existem trabalhos de evangelização e se todos nós nos envolvemos no trabalho de evangelização, porque senão é uma grande fachada que existe dentro de nós. Porque a gente vai ser cutucado. Principalmente onde? Dentro da nossa casa. E aí eu vou tomar toda a liberdade, com o maior carinho do mundo, mas todos nós somos filhos, né? Ou não é verdade que os filhos, se tem alguém que cutuca a nossa vida, são os filhos. O cara quer andar ainda em balão, montanha-russa, mas você quer ver o que é adrenalina, tenha filho, mas aí você vai ver o que é adrenalina. Não é brincadeira, não. Filho cutuca a onça toda hora, você está dormindo e cutuca, e é impressionante. Tem gente que está me enlouquecendo, meu filho. E eu entendo, a ideia é de que está enlouquecendo mesmo. Então, a grande questão é, se nós queremos demonstrar que existe uma paz segura dentro do nosso coração, além do discernimento, a evangelização. Porque quando nós levamos o evangelho da paz, falando do príncipe da paz, ou a gente vai cair numa hipocrisia onde a gente fala, mas isso não vai aguentar, isso não vai se sustentar, ou a gente verdadeiramente entendeu que o evangelho leva a paz ao coração das pessoas. E aí, para mim, é estranho quando tem muitas pessoas que não se envolvem num programa de evangelização. Não por causa dos programas, é por causa do conteúdo, irmão. Isso é muito importante. Porque demonstra se existe paz dentro do seu coração. Segundo, nós fomos chamados, por incrível que pareça, pasmem. Fiquem pasmos. Nós fomos chamados não só para levar a paz àquelas pessoas que estão em guerra, ou seja, aquelas pessoas que estão fora das relações íntimas com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos chamados, diz o próprio Senhor Jesus Cristo, para sermos na terra pacificadores. Na versão inglesa é chamada de fazedores de paz. É o mesmo verbo que aparece para alguém que está fazendo um bolo. Aí você diz, pastor, meu filho está me perturbando, meu marido, você não conhece, pastor, não aguento mais, a minha mulher está desse jeito, pastor, a minha casa não é fácil, meus primos, minha tia, e aí a gente coloca e eu digo, deve ser isso e muito mais que você está falando, eu acredito em tudo isso que você está dizendo. Mas a pergunta é, se essas guerras estão acontecendo, nós temos trabalho, porque eu e você fomos chamados a sermos produtores da paz. Nós somos chamados para sermos fabricadores da paz. Nós somos chamados para sermos conhecidos por sermos pessoas pacíficas da alma. Nós queremos paz.
Não é paz a qualquer custo, mas nós queremos... O que é? Qual é a confusão que tem aqui? É essa confusão? Deixa eu ir lá naquela confusão. Para quê? Não é para botar mais confusão e mais lenha na fogueira. Porque tem gente que dá até medo de chamar. Que você chamar, não chama fulano não, porque aí, meu amigo, aí nós não saímos daqui nunca mais. Briga vai comer mesmo. Porque tem gente que ainda não aprendeu que, assim como Jesus Cristo, nós temos uma missão na Terra agora com as pessoas imperfeitas e nós imperfeitos. Que é o quê? No meio da confusão, da guerra, onde o Cavaleiro Vermelho está solto, incitando as pessoas, nós vamos lá e nós somos aquele verdadeiro alívio para a azia espiritual. Não seja você provocar azia no outro, irmão. Seja você a levar a paz. Tua família está te perturbando? Leve a paz. Teu cônjuge está te perturbando? Leve a paz. Nós não vamos conseguir resolver os problemas familiares dessa igreja, nem nenhum, se nós não entendermos que a gente foi chamado para ser pacificador. Se você vir com essa conversa para cima de mim que a gente vai conseguir através de causalidades humanas, a gente no máximo vai conseguir uma pax romana. Mas na primeira oportunidade Deus diz, vai lá. Pega o cavaleiro e diz, dá uma cefuada lá. E vai lá, na primeira tapa na cara que você voltar, você vai revidar, porque você não aguenta. Sabe por quê? Porque você está só se segurando. Me segura, porque não abusa não, irmão. Não abusa não, porque eu estou aqui me segurando, estou fazendo o máximo que eu posso. Não há uma transformação. Eu quero... Tem gente, irmãos, que vive em guerra. Tem gente que acorda e diz, hoje eu dormi bem, hoje eu vou brigar. Eu preciso achar alguém para brigar. E tem gente que é assim, a pessoa não levanta a bandeira branca nunca. Então, se eu e você somos agentes de reconciliação, Deus chamou a mim e a você para, diferentemente do Cavaleiro Vermelho, ouvirmos o que o Cordeiro está dizendo através do Cavaleiro Vermelho, porque ele está dizendo isso às nações. Prestem atenção, porque eu estou levando o Cavaleiro Vermelho como juízo na vida de vocês, porque vocês não se chegam até mim. E aí eu termino dizendo coisas que todos nós conhecemos. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos a toda oração que se fizer neste lugar. Mas para isso vai ter que ter humilhação, oração, conversão, mudança dos maus caminhos, e aí, literalmente, quando a gente buscar Deus, com isto, Deus vai ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Irmãos, eu quero chamar a cada um de nós, nessa semana, para termos um compromisso em particular e sermos a semana da humilhação. Tem algum calendário judaico? Não esquece, tem calendário judaico, não é eu que estou inventando esse calendário aqui. É a semana da humilhação. Por quê? Porque eu estou achando que a igreja presbiteriana do Cruzeiro está precisando se humilhar mais. Isso aqui não é brincadeira. Se você quer levar a sua vida e colocar à disposição do Cavaleiro Vermelho, sabe o que eu vou fazer? Eu não tenho como segurar, irmãos. Eu tinha um centauro, vocês sabem disso, um cachorro pequenininho lá, né? Um fila, matou todas as cadelas que a gente tentou fazer ele cruzar. O centauro ganhou 19 exposições que ele participou em Salvador, das 21 que ele participou. E o centauro, literalmente, quando vinha um camarada querer roubar a nossa casa, meu pai dizia assim, solta o centauro! Bicho, não tem, eu cansei de ser arrastado pelo centauro. Porque eu não tinha força para segurar. Eu não tenho força para segurar o Cavaleiro Vermelho, irmão. Eu tenho força para conversar com o Cordeiro, que é mais forte que ele. E aí pode dizer assim, pode vir quente que eu estou fervendo, pode bater na minha cara, bate na minha cara, isso. Incita mais, vai. Fica com rancor, com amargura, com raiva. Não vou ficar, por quê? Porque eu vou insistir em perdoar. Quem é? Hoje eu amanheci com o coração animado. Pode bater que eu estou afim de perdoar. Bate, vai que eu estou afim. Hoje eu sou um cara que quem me bater está perdoado de antemão. A gente não faz isso. A gente diz assim, aquele que me encostar vai ver a vingança, porque se Deus não é o vingador, vai chegar a vingança através de mim. E aí, ele diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de meus olhos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, e aí Deus vai sarar e abençoar. Ele diz, sujeitai-vos a Deus e resistam ao diabo, cheguem-se a Deus e Deus se chegará a vocês, purifiquem as mãos, os que são de ânimo dobre, que está lá e está cá, limpem o coração, aflijam-se, lamentem, chorem-se, convertam o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que a nossa igreja, em particular, está precisando? Com certeza absoluta
de humilhação. Não é porque a minha agenda está ficando pesada. Ela pode ficar pesada tudo que quiser, irmão. Eu não sou dono da igreja. Eu só estou dizendo para vocês que Jesus Cristo diz: eu deixo a minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então eu e você somos chamados por Deus para termos discernimentos e agirmos, colocando o nosso coração diante do Senhor e dizendo: Senhor, o Senhor é o Cordeiro que tem muito mais força do que qualquer cavaleiro. Ele foi tirado e os caras estão se matando. E você olha em algumas famílias da igreja e elas estão se matando. Danilo, pode vir aí, pessoal do Ministério de Música, que eu já estou terminando. Queria cantar uma música com vocês no final. Tem algumas famílias que você olha e estão se matando. Se matando como? Com ofensas? Se matando como? Com palavras? Se matando como? Matando o irmão no coração? Se matando como? Cultivando coisas que não deveriam ser cultivadas dentro de nós? Se matando como? Transferindo a responsabilidade de sermos pacificadores e evangelizadores aos outros? Se matando como? Nós podemos matar a vida de nossos irmãos sem sequer fazer o coração dele parar. Mas na alma, nós somos tão gélidos e macabros na nossa vida que mais parecemos que estamos a serviço do cavaleiro vermelho do que a serviço do cavaleiro branco. Porque onde existir confusão, a gente vai levar paz. Onde existe intranquilidade, a gente vai levar sossego. Onde existe ofensa, a gente vai levar perdão. Onde existe insuficiência, nós vamos levar a suficiência de Jesus Cristo. Ninguém nunca será suficiente para as nossas expectativas. Nem as pessoas, nem os trabalhos, nem absolutamente nada. Só Cristo é suficiente, irmãos. Se você olha para o seu irmão e isso te causa uma inquietação tão grande, coloque isso diante de Deus. Esse é o meu desafio para você nessa noite, de verdade. Eu não estou aqui para fazer chantagem emocional com ninguém, né? A gente não precisa disso. O que eu estou aqui para dizer é o seguinte: se a gente quer resolver os nossos problemas, não tem como a gente ignorar isso. Existe um cavaleiro vermelho que está a serviço do Cordeiro. Mas o Cordeiro está dizendo: eu soltei é só para vocês acordarem. Porque depois do cavaleiro branco, depois do cavaleiro vermelho, depois do cavaleiro preto e depois do cavaleiro amarelo, tem o Cordeiro. E o Cordeiro pegou a primeira besta e botou no quinto dos infernos. A segunda besta botou no quinto dos infernos. Satanás está preso, quando soltar, solta e volta e vai para o quinto dos infernos. E todos os que amam ele vai para o quinto dos infernos. Só um que tem a coroa verdadeira, e esse é o Cordeiro de Deus. E ele pede que do jeito que ele faz a paz, mas é do jeito dele. E o jeito dele foi: ele perdeu na terra para nós ganharmos. Não dá para querer ganhar todas as batalhas. Se você quer ganhar seu casamento, eu queria dizer para você: perca a sua vontade. Se você quer ganhar o argumento, mate o seu argumento. Se você quer ganhar seu filho, mate os seus caprichos. Se você quer proteger a sua casa, mate o seu coração que tem desprotegido a sua casa. Porque se nós fizermos isso com discernimento, de verdade, e se Deus prometeu isso, Ele ouviria as orações que se fizessem nesse lugar. Ele sararia as pessoas que assim se colocassem diante do Senhor. Agora, sem mudança de coração, sem mudança de postura de vida, sem mudança de pensamento, sem mudança das coisas que saem da nossa boca, sem parar de murmurar, sem parar de reclamar, sem parar de não parar de falar, sem parar de achar defeito nos outros. É impressionante. O mundo não presta, só eu e você que prestamos. Eu estou me colocando aqui já para tentar aliviar a minha, né? A gente não vai chegar em lugar nenhum. E eu não vou conseguir segurar. E o que nós vamos ter nessa igreja é uma fila cada vez maior de separações. Se você quer que seu casamento separe, aí é com você, irmão. Eu estou aqui para lhe ajudar, para sofrer com você, para ficar acordado com você. E você vai dizer: pastor, eu estou insatisfeito com o meu casamento. Vamos orar, irmão. Eu estou insatisfeito com o meu cônjuge. Vamos orar. Isso, eu vou te ajudar. Nós vamos enfrentar juntos. Mas eu não acho que na solteirice, Jesus Cristo não encontrou na solteirice paz. Ele veio solteiro para guerrear,
Até o fim, ele estava guerreando solteiro. Subiu solteiro, mas ele vai casar comigo e com você. Vamos ouvir. Feche seus olhos, coloque a sua família diante do Senhor. Coloque seu coração, coloque sua vida. Eu queria clamar para que essa semana fosse a semana da humilhação na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Isso não é maracutaia, mandinga, não pega nada disso, irmão. Isso é só uma tentativa de despertar a nossa consciência para a incrível conexão inquebrável que existe entre o céu e a terra. E eu te pergunto, nessa inquietude toda que você está vivendo, nessa falta de paz enorme que você está vivendo, como é que você fala para mim que o Cavaleiro Vermelho você não está dormindo com ele? Quando a gente conversa com você, só tem falta de paz, irmãos. Vamos ouvir. Meus irmãos, alô, som. Isso. Se você ouviu isso, eu não queria sair daqui nessa noite sem orar pela sua vida. Nós vamos cantar de novo, e se você gostaria, faz tempo que eu não faço isso, aliás, nem sei a última vez, eu já fiz isso já. Mas eu gostaria de orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelos seus filhos. Ninguém está aqui para ficar apontando um dedo, eu acho que nós já passamos disso. Nós estamos aqui para mostrar que existe um caminho. Mas esse caminho precisa da intencionalidade e voluntariedade de cada um de nós. Então, se você deseja que eu ore por você, enquanto nós cantamos, vem aqui na frente, fica aqui em pé, porque eu quero terminar orando pela sua vida. E se você não vier, e às vezes por alguma razão, fica aí onde você está, ajoelha. Vamos terminar o nosso culto pedindo que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, para que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, para que Deus tenha misericórdia dos nossos corações. Vamos ficar de pé? E aqueles que querem vir à frente enquanto cantamos, podem vir, que eu gostaria de orar por você, pela sua casa, pela sua vida, ao nós terminarmos. E você que está aí, se quiser, se ajoelha, se ficar de pé, se ficar aí onde você está, para que nós possamos cobrir uns aos outros em oração. Vamos cantar? Pode aumentar só um pouquinho? Isso, vamos cantar todos juntos. Desde o começo. A vida é espiritual, irmãos. Pai bendito, nós nos colocamos nessa noite diante do Senhor. Há muita falta de paz no mundo e nós intercedemos pelo mundo. Para que em nome de Jesus, todas as pessoas possam perceber que este cavaleiro está avisando que o príncipe da paz está voltando. Ó Deus, nós queremos interceder nessa noite pelo mundo, pelas pessoas que ainda não entenderam que há uma verdadeira luta espiritual. E não só para estas pessoas, mas em particular, nós queremos interceder pela nossa igreja. Nós queremos interceder por aqueles que nos acompanham pela internet. Deus abençoa o Franklin, Deus abençoa o Hernani, Deus abençoa a Raíssa, abençoa a Raquel em Portugal, abençoa aqueles em Cuiabá participando. Dê graça a Deus em nome de Jesus, para que não queiramos vencer a batalha com o Cavaleiro Vermelho sem a tua assistência e sem as tuas benesses sobre nós. Nós queremos nos humilhar, nós queremos mudar as nossas posturas, nós queremos mudar o nosso pensamento, mas confessamos a Deus que sequer nós temos força e condição para isso, e clamamos em nome de Jesus para que o Senhor ouça nessa noite a nossa oração, mas nessa semana a nossa oração, ó Deus, onde nós queremos passar uma semana de humilhação, onde o marido vai se achegar à mulher, onde a mulher vai se achegar ao marido, onde os pais vão se achegar aos filhos e os filhos aos pais, como era da profecia de Jesus Cristo, que o Senhor converteria o coração de um para outro. Ó Deus, converte os corações uns aos outros na nossa igreja, aqueles que estão aqui presentes e aqueles, ó Deus, que acompanham pela internet. Dá graça a Deus em nome de Jesus.
pois a nossa maior preocupação não é o cavaleiro vermelho, mas é o Cordeiro de Deus, o único que é digno, aquele que subiu e foi elevado às alturas e pegou da mão direita de Deus Pai o livro, ó Deus, que se encontra nele o conteúdo de todo o desdobramento da face da terra. E lá se encontra a nossa casa. Lá se encontram as grandes nações, mas lá se encontra a nossa família. Lá se encontram os grandes pactos da Pax Romana no mundo inteiro, mas lá se encontram a Pax Romana que na nossa família nós fazemos e que é tão frágil quanto estes acordos políticos que no final das contas geraram mais e mais guerras e parece que as guerras não acabam nunca, mas nós queremos que a guerra acabe no nosso coração. Ó Deus, leva-nos em paz. Nós queremos essa paz que excede todo entendimento. Nós queremos essa paz que vem do Senhor. E ainda, ó Deus, que venha incitações, venham cutucações e venham pessoas provocações. Assim como o próprio Cordeiro de Deus foi cutucado e provocado, ó Deus, nós queremos reagir como Ele, ó Pai. Em paz. Com o nosso coração pacífico. Porque o nosso coração foi pacificado pelos céus, onde não haverá absolutamente nada que tire a nossa paz. Nós não queremos uma paz falsa. Nós não queremos uma paz colocada em lugares para esconder os problemas subjacentes. Ó Deus, se existem mais e mais problemas, que o Senhor traga à tona nessa igreja. Mas junto com Ele as soluções. E as soluções que vêm do alto. Portanto, ó Deus, abençoa cada família, cada igreja, cada pessoa aqui presente, cada coisa sabida, cada coisa não sabida, as coisas que já foram faladas e aquelas que sequer nós tivemos coragem de falar, nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Todas essas famílias, todo o nosso coração. E queremos declarar a nossa incompetência para resolver estes problemas. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Ouve dos céus e sara os corações, sara as famílias, sara os casamentos, sara as relações familiares, sara as relações de irmandade. Dá-nos, ó Deus, uma igreja cada vez mais sadia, porque o Senhor é o verdadeiro pastor dessa igreja. Leva-nos na Tua paz e nos acompanha nessa paz em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção do Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.